Já estamos ao vivo aqui no Instagram. Estou entrando aqui no YouTube. Hoje a nossa live vai ser muito, muito legal. Vamos falar sobre, não guia, basicamente, né? Para uma reunião online de sucesso. Esperar o pessoal entrar. É melhor ver pelo YouTube, tá bom? Então, quem não está vendo de lá, corre para lá. E vai mandando aqui no chat também as perguntas, vai me avisando quem está aí para eu ver também. Então, vamos lá. Acho que eu já vou começar por aqui. Se tiver algum problema na internet, vocês me avisem. E é isso. Simbora. Então, hoje a gente vai falar sobre reunião online, né? Um guia para ter uma reunião online de sucesso. E, bom, basicamente, a gente não vai entrar tanto a fundo no tema apresentação, nem nada nesse sentido, mas a gente vai falar alguns aspectos que são importantes na hora que você vai dar qualquer tipo de reunião online. Às vezes, nem uma reunião de proposta ou de equipe, pode ser até mesmo uma apresentação de alguma tese, algo nesse sentido. A gente vai te dar algumas dicas com relação a isso. Tá bom? Bom, a primeira dica, né, e o primeiro passo do nosso guia é preparar o espaço. Antes de você começar a sua reunião, você tem ela planejada, tire um tempo para você entrar, deixar tudo organizado, separar os materiais que você vai precisar, separar a pauta da reunião também, isso é muito importante, principalmente quando é reunião de equipe, né, que a gente tem muita coisa para abordar, então ter uma pauta bem definida. Verificar a internet, que é extremamente importante, entra, faz o testezinho, vê se tá bom, se tá rolando de fazer, senão você aproveita para reiniciar, não deixa para você fazer isso, por exemplo, na reunião de 3 horas, senta 3 horas e faz isso, porque pode ser que se atrase, que, enfim, você tenha algum problema. Lembre de desligar as notificações do seu celular, de ligação, né, enfim, não sei como você faz nesse sentido de reunião, se você usa o computador, é bom você desligar para você não ter nenhum tipo de distúrbio, né, de ninguém ir lá e enfim, te ocupar de alguma forma, ou então de ficar ligando e você ficar sem saber o que fazer, né? Que a gente fica meio assim, nossa, o que eu faço? Eu atendo, eu tô na reunião. Enfim, por exemplo, no meu caso, o meu computador, ele é vinculado com o meu telefone. Então, se eu deixar o telefone sem colocar, por exemplo, no modo não perturbe, e eu estiver começando a reunião, meu computador entrava inteirinho se alguém me ligar. Então, tomem esses cuidados, deixem tudo preparado. Salve tudo que você já precisa salvar para essa reunião. Deixe todos os materiais preparados. Prepare, inclusive, com os materiais. Se você for fazer uma apresentação de alguma tese, de proposta, enfim, do que quer que seja, tem esses materiais prontos com antecedência. Porque se você deixar para fazer em cima da hora, pode ser que você se embole, não saiba muito bem o que você quer dizer. Enfim, tenha uma comunicação que não seja tão efetiva também, e isso acaba prolongando, às vezes, a duração da sua reunião, porque se você tem um monte de coisa para falar, não sabe o que falar, você vai se embolando e aí acaba não falando nada direito. Então, tome esse cuidado. Além disso, mande esse link da reunião com antecedência para o seu cliente, para as pessoas que vão assistir, enfim, mande esse link com antecedência quem quer que esteja envolvido nessa reunião. Isso é muito importante para você não chegar na hora também, ter que mandar em cima, e às vezes a pessoa também não consegue entrar, não consegue preparar. Então, para que todo mundo esteja preparado, mande isso com antecedência. E aí eu entro no assunto, plataformas que você pode utilizar para fazer sua reunião online. Tem 3 momentos que a gente mais indica e que a gente usa por aqui, que são o Zoom, o Whereby e o Google Meet, né? Antigamente tinha o Google Hangout, mas hoje eles viraram uma coisa só. Essas são as 3 plataformas que a gente mais indica, e as 3 têm pontos positivos e pontos negativos. Então, se a gente for olhar de forma da plataforma ser gratuita entre as 3, o Zoom, com mais de 2 pessoas na reunião, é só 40 minutos de reunião que você consegue fazer de forma gratuita, não consegue exceder esse tempo. O que, para mim, é um malefício muito grande e atrapalha muito quando você está desenvolvendo a reunião, porque você começa a ficar ansioso, fica com medo de, sei lá, não dar o seu tempo. Às vezes está na hora de você dar o pitch de venda de uma reunião de proposta, e aí ele acaba caindo. Enfim, é um cuidado que a gente tem que tomar, então tenha essa atenção também a esses detalhes. O Whereby, por exemplo, ele não tem como você ter algumas funcionalidades quando você não tem o pago, e aí você não consegue, por exemplo, gravar, enfim, alguns detalhes como
que podem fazer muita diferença para você. E o Google Meet também, a gente sabe que ele não tem como você gravar quando ele é gratuito, a não ser que você tenha aí pague um valor específico para o Google, de um plano específico, você não consegue ter desconto nesse valor, né? Desconto não consegue estar gravando, né, quando é esse valor. Então, o primeiro plano, por exemplo, ele já não pega a gravação, tem que ser a partir do segundo para cima. Então, nessa hora, você precisa ver qual é a que vai te ajudar mais nesse momento. Você precisa gravar? Então, você vai ter que optar por alguma que grave. O Zoom você consegue gravar até 40 minutos. Será que não chegou a hora de você, por exemplo, fazer a assinatura de alguma plataforma? Então, a gente chegou nesse momento aqui, até porque, como vocês sabem, a gente dá treinamentos, e a gente tem treinamentos que duram 3, 4 horas, então seria inviável a gente fazer treinamentos por uma plataforma que a gente não consegue gravar, começando por aí, porque esses treinamentos a gente gosta de gravar todos, para a gente ter salvo. E para a gente não seria viável, por exemplo, fazer no Zoom, porque nossos treinamentos nunca são só 2 pessoas, né? Porque, enfim, tem a Poli, nosso escritório é home office, então cada uma entra do seu computador, mais o cliente. Então, por exemplo, o Zoom já não atenderia a gente nesse sentido, a gente teria que ficar criando vários links ao longo do dia. O Google Meet a gente não teria como gravar, e por um tempo a gente usava o Whereby, só que ele tem uma limitação que, se eu não me engano, é só até 4 pessoas no gratuito. Então, apesar de não ter limitação de tempo, é só até 4 pessoas. Então, a gente optou pela assinatura, né, da plataforma que a gente mais queria naquele momento. A gente já tinha usado o Zoom pago por muito tempo, eu e a Polly, e a gente gostava muito dele, só que recentemente o Zoom se envolveu em algumas polêmicas e a gente quis tentar outra plataforma. E aí a gente foi para o Whereby, né, que foi uma plataforma que eu conheci uma vez fazendo uma reunião com uma pessoa que eu estava contratando, e eu fiquei muito encantada. Achei ela muito legal, muito fã. Então, o Whereby, ele é muito bacana, porque você cria todo o seu espaço personalizado ali dentro, você consegue editar o fundo da sua logo, enfim, você consegue dar alguma carinha da sua marca dentro da reunião, e é muito legal. Você consegue criar um link personalizado com o URL da sua marca, o que também é muito legal, né? Então, o nosso, por exemplo, é Grupo Colmeia, então você tem e já entra sempre com o mesmo link. O Whereby, quando você paga, você pode criar várias salas no mesmo grupo. Então, isso é bem legal também. Você pode ter uma para, por exemplo, equipe, uma para cliente, enfim, você pode criar várias salas. E o Google Meet a gente nunca chegou a ter ele pago. Então, a gente realmente não porque a gente já, entre os gratuitos, ele já não se destacava no formato gratuito entre os 3. Então, a gente foi com o Whereby, foi o que a gente começou agora a utilizar, e a gente é muito, muito fã. Obviamente, ele também tem algumas limitações, então, para a gente, hoje em dia, tá um pouco mais, talvez a gente vá voltar ao Zoom, porque o Whereby, ele tem uma limitação de pessoas também no pago, que é até 50 pessoas, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganada. E nesse caso, se a gente dá um treinamento para uma equipe muito longa, o que já chegou a acontecer, a gente não consegue fazer por lá. Então, talvez a gente migre de plataforma por conta disso. Mas é isso, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com essas limitações da plataforma, principalmente quando ela é gratuita, ou então olhar as limitações até mesmo do plano que você vai adquirir, né? Então, por exemplo, no nosso caso, ter 50 pessoas, até ter no máximo 50 pessoas, é super aceitável atualmente. Mas pode ser que daqui 4 meses não seja tão viável, né? Que tenha só essa quantidade de pessoas. Então, a gente teria que se adaptar de plataforma. Então, você tem que tomar esse cuidado na hora que você vai escolher a plataforma que você quer utilizar. Porque senão você vai acabar ficando na mão também, né? Então, você assina, por exemplo, no nosso caso, a gente assina para 50, fecha uma equipe de 60 pessoas, a gente não consegue dar treinamento para todo mundo por meio da nossa plataforma. E o que seria muito, muito chato, seria uma situação complicada. Então, a gente tem que pensar nisso também. Se a gente já precisa de mais pessoas, talvez o Zoom seja mais interessante nesse momento. Ainda tem muita gente que usa o Skype. Dele, eu não vou nem entrar muito dentro dele, porque não é uma plataforma que a gente usa aqui. A gente não tem essa proximidade com essa plataforma. A gente sabe dos benefícios e malefícios dela. Ela é uma plataforma gratuita, ela não tem limitação de tempo, mas também ela é uma plataforma um pouco, às vezes as reuniões não rodam tão bem. Então, a gente não chegou a usar ela, testar ela daqui, e a gente testa mesmo e usa mais o Zoom, o Whereby e o Google Meet.
Basicamente, de plataformas são essas. Então, para você fazer a sua reunião, né? Para você estar presente online com mais pessoas. E para essa reunião, e para as apresentações que a gente faz, né? Seja ela de treinamento ou então mesmo de propostas, a gente sempre utiliza o Canva, que para a gente ele é muito, muito bom e ele ajuda a gente demais a ter uma apresentação realmente autêntica. É uma coisa muito legal, inclusive, que a gente sempre é elogiada com relação às nossas apresentações, que a gente tenta trazer ela de forma diferente, a gente tenta trazer ela mais animada, porque quando você cria uma reunião que já é online, então ela já tem mais distração, porque você não está numa sala sentada com 3 pessoas. É muito fácil as pessoas se dispersarem no meio da reunião, então você tem que tentar ser o menos monótono possível, né? Criar uma reunião que seja mais divertida, talvez, de certa forma, ou que pelo menos seja interessante para que as pessoas estejam realmente interessadas em ficar ali, em prestar atenção no que você está dizendo. Senão você rapidamente perde elas, até porque é muito fácil você estar numa reunião online, pegar seu celular e olhar aqui uma coisa do lado, ou em uma nova aba. Então, por isso é importante que você tenha, seja um pouco mais, saia um pouquinho da caixinha na hora de criar esse tipo de reunião. Porque senão você pode acabar dando seu cliente ali no meio da história que você estava contando. Se é uma reunião de proposta e você não envolve seu cliente, na hora que você for falar o seu preço, por exemplo, pode ser que ele nem seja mais sua cabeça em você e ele não dê nem valor porque está apresentando. Então, é muito importante que você crie, né, uma apresentação, a gente traz GIF, a gente traz vídeo, a gente traz um monte de coisa. Justamente por isso, a gente gosta muito de fazer no Canva, né? Que inclusive foi a plataforma que a gente falou ontem na nossa semana da plataforma Up. Se você não sabe o que é a semana da plataforma Up, eu vou te contar. É uma semana de plataformas que a gente está ensinando, as nossas plataformas que a gente mais gosta. Para os nossos melhores amigos do Instagram, a gente lançou uma promoçãozinha que as pessoas tinham que compartilhar um post e a gente automaticamente adicionava elas. Foi bem legal, teve muita gente nos feedbacks do primeiro dia, né? Que foi o dia que a gente ensinou sobre o Canva e teve muita mensagem legal. Inclusive, a gente ficou muito feliz com isso, de estar trazendo conteúdo que realmente ajude. A gente também vai falar das plataformas de reunião online na nossa semana da plataforma Up. Se eu não me engano, é na quinta-feira ou na sexta. E, enfim, é um conteúdo muito, muito legal. Agora eu acabei de ter certeza, é sexta. E a gente vai falar a diferença entre elas, porque a gente escolhe cada uma, a diferença entre planos, porque é um ponto um pouco negativo dessas plataformas que a gente disse, como o Zoom e, por exemplo, o Airbuy, é que o pagamento tem que ser em dólar, né? Se eu não me engano, as duas são em dólar, mas enfim, não é na moeda brasileira. O que você tem que pagar, além do valor da plataforma, você também tem que pagar um IOF do cartão, algo nesse sentido. Mas a gente prefere pagar, a gente não usaria uma plataforma gratuita hoje, principalmente porque a gente entende que as limitações de uma plataforma gratuita atrapalham a qualidade do nosso serviço. Então, você tem que pensar nisso. Às vezes você pode falar, cara, mas é uma plataforma muito cara. Como que eu vou arcar com esse custo, sendo que eu ainda estou começando? Você pode começar a embutir isso no valor do seu serviço, né? Na verdade, você pode não, você tem que embutir isso no valor do seu serviço. Isso é um custo da sua empresa. Então, você tem que ter isso ali meio que como um custo realmente fixo, como se fosse água ou como se fosse internet, porque sem aquilo você não consegue manter a qualidade do seu serviço. Então, pensem sempre nisso. Então, relembrando os pontos que eu trouxe hoje na live, para você ter uma reunião online de sucesso, né, um guiazinho, você precisa fazer algumas coisas. Então, a gente começa com preparar o espaço, então, organizar o espaço que está à sua volta, ver se a iluminação está boa, ver se a internet está boa, ver se você tem tudo que você precisa perto. Por exemplo, nossa, eu vou sentir sede no meio dessa apresentação que eu estou fazendo para vocês. Então, vou deixar meu copinho aqui do lado. Preparar o espaço de forma que você tenha tudo que você precisa aqui, ó, pertinho na sua mão, tudo de uma forma acessível, né? Além disso, separar, né, o que você vai dizer na reunião, o que você vai falar, essa pauta, porque assim fica mais fácil de você seguir um cronograma, não se perder. Inclusive, ó, aqui tá a minha pauta. Não esqueçam disso, isso é muito importante, senão você fica um pouco perdido também. Lembrar de, às vezes, desligar o seu celular, ou então colocar no modo avião. No meu caso, como eu disse, eu coloco no não perturbe, que aí ninguém consegue me ligar, porque eu fico muito distraída quando me ligam, eu fico meio perdida. Calma, o que eu faço? Porque, enfim, fico preocupada de ser alguma coisa urgente. Às vezes, até mesmo desligar as notificações, né, do seu computador, porque fica chegando notificação, isso vai te atrapalhar de alguma forma. Separar os materiais necessários, já abrir os links de tudo que você precisa mostrar, deixar tudo organizadinho de uma forma fácil.
E escolher uma plataforma que te ajude. E como eu trouxe aqui o exemplo do Zoom, do Airby e do Meet, o Airby é o que a gente usa hoje, a gente ama e recomenda muito. Ele tem algumas limitações, então por isso volto a dizer que é importante que você entenda as limitações de cada plataforma, entenda o que você vai pagar, por exemplo, $16 nas duas. Qual que é a diferença de um plano para o outro? Quantas pessoas você pode ter na reunião, tempo, gravação, como isso vai funcionar, se tem, por exemplo, gravação na nuvem, ou se não, você só pode baixar no seu computador. Então, tudo isso você vai analisando. A Polly até disse aqui no chat que reunião online é vida, e realmente, gente, é muito, muito bom. Principalmente quando você faz do jeitinho certo, você traz uma reunião divertida, você consegue organizar muita coisa. Quando você faz online, você consegue ter acesso a muitas ferramentas. Então, como eu disse, a gente sempre tenta trazer GIFs, a gente tenta trazer coisinhas animadas, a gente tenta trazer vídeos, enfim, coisas para interagir realmente com a pessoa à distância. E isso, enfim, faz com que as reuniões sejam encantadoras. A gente sempre recebe feedback disso. E é isso. Quando você for assinar a sua plataforma, assine uma plataforma se você realmente precisa dela para criar boas apresentações, principalmente de proposta. Se você precisa, por exemplo, de mais de 40 minutos para fazer uma reunião com o seu cliente, não fica insistindo no Zoom gratuito, porque pode ser que na hora que você estiver lá terminando, chegando na hora de discutir alguma coisa importante, sua reunião feche, né? E você tenha que criar outro link, enfim, gera um trabalho que pode até às vezes ser muito crucial para você não fechar aquela venda. Então, se você faz reunião online, invista numa plataforma que te ajude, de certa forma, a fazer com que ela seja mais incrível ainda. E sempre, volto a dizer, já falei isso 30 vezes nessa live, mas para vocês não esquecerem, olhem direitinho o que vocês estão assinando, o que vocês vão ter direito assinando aquele valor, se vocês vão conseguir fazer tudo o que vocês precisam com o que aquela plataforma disponibiliza para você. E no mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não se esqueçam que essa semana a gente vai trazer uma novidade para vocês na quinta-feira no nosso perfil do Instagram. A gente até fez um post no nosso feed contando para vocês sobre um curso de ferramentas. Então, já se preparem para ele. Ele está muito, muito legal. Ele tem como base a nossa semana de plataforma, que está sendo muito incrível nos nossos melhores amigos. A gente está recebendo muito feedback positivo. A gente vai mostrar várias plataformas, inclusive que a gente ainda não mostrou na semana da plataforma Up, porque a gente não tinha como mostrar tudo em uma semana só. Vai trazer material complementar, vai ser muito, muito legal. Então já se preparem, já guarda aí um dinheirinho no cartão para você conseguir comprar o curso, que vai ser um prazer ter você como nosso aluno. E é isso, gente. Se você gostou dessa live, se você gosta do nosso conteúdo, eu venho aqui mendigar um pouquinho de atenção, que nem a gente sempre faz no final das lives. Ajude a gente a chegar em novas pessoas, isso é muito importante pra gente. A gente, graças a Deus, está alcançando muitas pessoas legais, só que a gente quer alcançar mais ainda. Então, é isso. Espero vocês na próxima semana. A gente tem live na terça, vai ser a Polly. A gente fala o tema para vocês quando estiver chegando. Mas é isso, não se esqueçam, toda terça-feira, 7 horas da noite, a gente tem live. Priorizem assistir pelo YouTube, nosso YouTube tá ficando muito legal, a gente tá querendo cada vez mais trazer mais conteúdos para lá. Então, se você não viu alguma live, corre lá que tem lá disponível. E é isso, gente, um beijo e muito obrigada pela atenção de vocês.